pessoal, essa é mais uma publicação do canal Coronavírus, Antônio Schultz, o correspondente científico, o doutor Coronavírus, aquele que ajuda você a melhor compreender essa literatura contrastante referente ao coronavírus, uma literatura contrastante que considera interesses pessoais, profissionais, políticos e econômicos, e que só serve para você se confundir acerca dessa publicação referentemente ao coronavírus. De maneira que você, compreendendo essa publicação contrastante, você possa melhor se proteger acerca do coronavírus. E nesse vídeo nós apresentamos mais uma publicação referentemente à ivermectina, não mais relacionada com os mecanismos de ação da ivermectina que nós abordamos em vídeos anteriores, mas relacionado com a profilaxia apresentada pela ivermectina. Trabalho esse que foi publicado por esse grupo de professores, ou melhor dizendo, por esses dois professores, Helvig e Maia, de Plymouth, nos Estados Unidos, publicado nesse periódico, acredito que seja International Journal Antimicrobiology Advances, que foi publicado em novembro, no dia 28, em que questiona acerca da profilaxia da Covid-19, ou melhor dizendo, associa a esse uso profilático da ivermectina uma menor incidência de Covid-19. De maneira que os autores, nesse trabalho, eles pesquisaram o uso da ivermectina em bancos de dados, comparando o uso profilático, aqueles países que usavam profilaticamente a ivermectina para o tratamento de infecções parasitárias, a incidência da Covid-19 nesses países com países do continente africano que não faziam uso da ivermectina como profilática, e também comparativamente ao restante do mundo em que a ivermectina não foi utilizada como um tratamento profilático. Feitas essas considerações iniciais, é importante ressaltar que, além da utilização da ivermectina como sendo um adjuvante vacinal, podendo ser utilizada como um adjuvante vacinal, nesse contexto em que a eficácia das vacinas, pelo menos daquelas que se encontram em fase final de teste aqui no Brasil, nenhuma delas identificou uma eficácia de 95%, em nível de probabilidade de 95%, no contexto total dos infectados pela Covid-19. De maneira que a ivermectina, por suas propriedades imunomoduladoras e potencializadoras dessa resposta imune, pode ser utilizada como um adjuvante vacinal. Além do que, também prevê-se aqui no Brasil um tempo de vacinação da população total da população em cerca de 1 ano e 4 meses. Nesse contexto, se faz mister continuar o estudo de drogas para serem reutilizadas ou então redirecionadas no tratamento, na profilaxia, no tratamento da Covid-19, e nesse contexto, por ser uma droga barata, segura, que apresenta propriedades de não interferir na imunidade proporcionada pela ivermectina, se ressalta a utilização da ivermectina não somente
como um profilático, como também no tratamento de casos mais graves durante esse período em que as vacinas estão sendo implementadas. De maneira que a metodologia utilizada pelos autores nesse estudo em que propõe o uso da ivermectina como um profilático foi basicamente a pesquisa em bancos de dados, no banco de dados PCT, database da Organização Mundial da Saúde, e no World Matter, vinculado à Universidade Johns Hopkins, do uso profilático da ivermectina em países que se utilizaram que utilizam rotineiramente a ivermectina como um profilático de infecções parasitárias e helmínticas, comparando a incidência da Covid-19 nesses países comparativamente a países também do continente africano e do resto do mundo que não se utilizam da ivermectina como profilático relativamente à incidência da Covid-19 em 100 mil habitantes. De maneira que esses dados coletados eles foram submetidos à análise da variância não paramétrica pelo método de Kuskal-Wallis. Ressalto novamente em que se comparou a incidência da Covid-19 nesses países africanos em que rotineiramente é utilizada a ivermectina como um preventivo de infecções parasitárias, como um anti-helmíntico, com aqueles países do continente africano e do resto do mundo que não utilizam a ivermectina como um preventivo relativamente, um preventivo rotineiro, na profilaxia rotineira dessas infecções parasitárias relativamente à incidência da Covid-19. Assim, compreendida a metodologia desse estudo que preconiza a utilização da ivermectina como um profilático da Covid-19, nós passamos a analisar os resultados desse trabalho. E ao analisarmos esse gráfico em tela, em que é apresentada a incidência da Covid-19 no mundo, em que o número de casos de Covid-19 por 1.000 habitantes é analisado comparativamente em países que fizeram o uso da ivermectina como profilático, seja da Covid-19, seja de profilaxia corriqueira, antiparasitária, anti-helmíntico, ou então com países que fizeram o uso de outros profiláticos que não a ivermectina e com aqueles países que não fizeram a utilização, não utilizaram qualquer medicamento como profilático da Covid-19. E quando se compara, por exemplo, a incidência por 100 mil habitantes da Covid-19 em países que se utilizam, mesmo anteriormente à pandemia, de uma profilaxia antiparasitária, anti-helmíntica com a ivermectina e se compara com esses outros países, se constata uma diferença estatisticamente significativa referentemente ao número de pacientes acometidos pela Covid-19 nesses países em que, ressalto novamente, a ivermectina é utilizada rotineiramente como
profilático de infecções parasitárias. Isto posto, nós passamos a analisar a incidência da Covid-19 no continente africano, também analisando o número de casos por 100 mil habitantes, o número de casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, em que se comparou, agora restrito ao continente africano, a utilização da ivermectina como profilático, outros profiláticos e a não utilização de profiláticos com relação à Covid-19. E se constata um padrão bastante semelhante ao constatado no resto do mundo, em que, de fato, aqueles países em que a ivermectina foi utilizada como profilático apresentam uma incidência por 100 mil habitantes de um número bem menor de casos de Covid-19. Dado esse que se ressalta nesse gráfico, em que, quando se compara, por exemplo, os países africanos que fazem uso da ivermectina como profilático com países do resto do mundo, como, por exemplo, comparando com a Líbia, em que a incidência de casos de Covid-19 é bem mais acentuada do que nesses países do continente africano que fazem uso da ivermectina como profilático. Nesse vídeo foi apresentado um trabalho de dois professores de Plymouth, nos Estados Unidos, em que os professores eles preconizam a utilização da ivermectina como um profilático da Covid-19. Para tanto, eles realizaram uma pesquisa em bancos de dados referentemente à utilização da ivermectina em países que fazem um uso corriqueiro da ivermectina no tratamento e na profilaxia de infecções parasitárias, como um antihelmíntico profilático em países africanos, com países do próprio continente africano e também do mundo em que a ivermectina não é utilizada nesse tratamento profilático da infecção parasitária, nem utilizada como um profilático no caso da Covid-19, analisando o número de casos por 100 mil habitantes nesses países. Ressalto novamente, em países que fazem um uso corriqueiro da ivermectina, seja como profilático das infecções parasitárias, seja como profilático da Covid-19. E os autores eles chegaram à conclusão que, de fato, nesses países em que a ivermectina é utilizada, seja no tratamento profilático antiparasitário, seja da Covid-19, há uma diferença estatisticamente relativa à diminuição no número de casos comparativa nesses países em relação aos países em que a ivermectina não é utilizada como um profilático da Covid-19. Ressalta-se a importância desse estudo pela robustez que ele apresenta, pelo número de casos, pelo número de países que foi pesquisado esses dados em bancos de dados, e também ressalta-se essa utilização da ivermectina como profilático no contexto das vacinas, da eficácia das vacinas, que tem, pelo menos essas pioneiras, têm apresentado uma eficácia no contexto total dos infectados pela Covid-19 inferior a uma probabilidade estatística em nível de 95%. É daí o porquê também
considerando que essa vacinação em países tais como o Brasil decorrerá em cerca de aproximadamente 1 ano e meio para toda a população, a imperiosidade de se utilizar conjuntamente com as medidas preventivas do distanciamento social, do uso de máscara, da higienização, também medicamentos profiláticos, tal como a ivermectina, que tem se mostrado não somente como um profilático, como também no tratamento de pacientes que apresentam ivermectina em grau médio e até mesmo acentuado em pacientes internados, porquanto resultados apontam que ela também é efetiva no tratamento desses pacientes. De maneira que a utilização desse fármaco como profilático poderá não somente aumentar a eficácia vacinal, como também possibilitar aquelas pessoas, ressalto novamente, uma possibilidade maior de, se valendo da ivermectina como um profilático, para esses países, para essas pessoas, de se diminuir a taxa de transmissão viral, ressalto novamente, em conjunto com as medidas do distanciamento social, o uso de máscaras e também a higienização, no direcionamento de proporcionar uma vacinação mais efetiva.